A negociação entre Grêmio e Santos por Soteldo chega a um denominador de milhões de reais. E a pergunta que começa a ser feita pelos torcedores é: vale o investimento? Vamos falar ainda sobre a possibilidade de Ferreira e Soteldo jogarem juntos na temporada 2024. O presidente Alberto Guerra falou sobre isso. Será que isso pode realmente acontecer? Vamos falar ainda sobre a renovação do técnico Renato Portaluppi. O presidente Alberto Guerra falou sobre isso e os detalhes que ele trouxe durante a entrevista deixaram o torcedor bastante preocupados. Vamos falar sobre todos esses assuntos a partir de agora aqui no nosso Central Grenal. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bora então, meus amigos, vamos falar sobre movimentações de mercado, vamos falar sobre Soteldo. A informação que o Globoesporte.com trouxe nesta quinta-feira sobre Soteldo, Santos e Grêmio deixou a torcida do tricolor preocupada. Porque até então a gente vinha falando sobre os moldes dessa negociação, como é que seria essa composição. O Grêmio colocaria um jogador, pagaria um valor a mais, ou o Grêmio pagaria somente um valor pela liberação do Soteldo, empréstimo de 1 ano. Se falou que o Santos gostaria de contar com o Natan Pescador, só que o Natan não deseja sair do Grêmio. Depois o Santos colocou o nome do garoto Pedro Lucas como uma possibilidade, esse nome agradou ao Grêmio também, e isso ainda está sendo discutido. Mas segundo o Globoesporte.com, o Santos fez mais um pedido ao Grêmio. E esse pedido agora veio no campo financeiro, no campo dos milhões de reais. Por quê? O Santos, quando comprou o Soteldo do Tigres do México, dividiu o valor da compra em algumas parcelas. E uma destas parcelas está por vencer nos próximos dias. Esta parcela é de $1 milhão. Estamos falando de 4 milhões e 800 pela cotação atual de reais. E é justamente esse o valor que o Santos pede ao Grêmio. O Santos quer que o Grêmio pague pelo menos uma destas parcelas ao Tigres do México para ter a liberação do Soteldo no empréstimo de 1 ano. Essa é a informação do Globoesporte.com. Então nós teríamos o Grêmio pagando o salário integral do Soteldo, que gira em torno de 650 mil reais, tá? Nós teríamos a liberação do garoto Pedro Lucas, tá? Para o Santos, e mais essa compensação financeira, que agora a gente já sabe o valor, que é 4 milhões e 800 mil reais, com um passe fixado e o empréstimo de 1 ano. Quero saber a tua opinião. E aí, Soteldo, vale todo esse investimento ou já não tá mais pro Grêmio esse negócio? Quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. Gurizada, vamos avançar, vamos falar sobre outras questões. Vamos falar sobre o presidente Alberto Guerra. O presidente Alberto Guerra deu uma entrevista pro pessoal da ESPN ontem à tarde e falou sobre algumas situações do Grêmio. Falou inclusive sobre a situação de Ferreira. O presidente, ele deu uma declaração bem importante sobre o Ferreira, sobre uma vontade dele até de ver o Ferreira jogando com o Soteldo na próxima Libertadores. Isso é difícil de acontecer? É bem difícil de acontecer, tá? Mas eu vou ler pra ti aqui a fala do presidente, olha, abre aspas. Ele fez um segundo semestre muito bom. Sempre que entrou, nos salvou várias vezes, mas nessas relações não basta só a vontade do clube. Também tem a vontade do atleta, que já está há um tempo por aqui. Vontade do seu empresário, se houverem propostas por ele que nos atendam e que contemplem os 3 lados, pode ser uma saída. Mas para uma Libertadores, eu adoraria ficar com Ferreirinha e também contratar o Soteldo, disse o presidente Alberto Guerra. Então, já pensou nessa possibilidade de ter Soteldo e Ferreirinha na próxima temporada? Eu preciso dizer para você assim, ó, embora isso seja... vamos lá, o presidente tenha falado isso na ESPN e tal, que seria uma boa. É verdade, o Ferreira tem as suas qualidades, né? O Soteldo, então, nem se fala. São 2 jogadores que seriam muito importantes, mais 2 opções para o Renato. Eu preciso de velocidade pelas pontas, mas foi mera cordialidade, vamos dizer assim, tá? O Grêmio não tenta manter o Ferreira, o Grêmio não vai fazer um esforço pro Ferreira ficar. A gente já sabe a relação do Grêmio com o empresário do Ferreira, essa relação com o próprio Ferreira se desgastou ao longo do tempo, então eu vou dizer pra você assim, ó, é bem muito difícil que o Ferreira fique, tá? Muito difícil. Só se nenhum clube chegar aqui e não fizer uma proposta que beire 1,5 milhão que o Grêmio pede, é muito difícil, porque o Grêmio estaria perdendo um ativo. O Ferreira sairia ali no final
do ano de graça, assinaria com qualquer outra equipe no meio do ano e deixaria o Grêmio de graça. Então o Grêmio não vai perder esses 35%. E o Grêmio não quer negociar mais com o empresário do Ferreira. Então essa é uma situação que não vai pra frente, sabe? Não adianta nem a gente criar uma expectativa quanto a isso. O presidente falou também, gente, sobre o Renato. Por que a renovação do Renato não aconteceu? Por que não foi anunciado? O presidente admitiu que o Renato é o plano A, tá? Que não deixa ninguém procurar outro nome, não deixou ninguém procurar outro nome que seja o substituto do Renato, porque enquanto houver negociações com o Renato, esse nome não será procurado. Não existe um plano B para Renato Portaluppi hoje. E eu vou dizer para vocês que isso me deixa um pouco preocupado. Porque o presidente, embora ele não tenha dado detalhes, ele disse que, com perdão da redundância, faltam detalhes para o anúncio do Renato. Só que depois uma fala do presidente me chamou muita atenção, porque ele diz exatamente isso, faltam detalhes para a renovação do Renato. Só que depois ele larga uma frase dizendo assim, ó, abre aspas, muitas vezes contratos não são fechados pelos detalhes, mas estou confiante, fecha aspas. Então, se faltam detalhes e o presidente larga uma dessa que muitas vezes esses contratos não são fechados por conta de detalhes, opa, peraí, o presidente tá deixando um ar aí de que a coisa pode não acontecer. A gente já tem informação de que o Renato tinha pedido um valor alto, o Grêmio tinha feito uma proposta baixa, mas ambos chegaram a um acordo, então ali R$1,5 milhão de reais. O que seriam esses detalhes? Bônus por títulos, se falou inclusive sobre uma questão do Renato ter pedido uma equipe mais competitiva para a próxima temporada, seria isso que estaria pegando de repente? São detalhes que a gente não tem conhecimento, que a gente começa a imaginar, porque se o contrato está resolvido, o que são os detalhes? Esse é o grande problema agora. O presidente ainda deu mais um prazo, tá? O presidente colocou uma meta aí, olha, renovar, o anúncio tem que ser feito após o Natal. Beleza, após o Natal. Então, nós estamos falando aí de ano novo, entre ano novo, após o ano novo, como é que vai ser? Após o Natal, beleza. Mas era para ter feito no final da semana passada, depois se criou a expectativa para o final desta semana, e agora está indo para após o Natal. Vamos imaginar no campo da hipótese aqui, tá? Que o Grêmio não consiga fechar esse contrato com o Renato. O Grêmio sairia para procurar um treinador na primeira semana de janeiro com a janela de transferências aberta. Aí procuraria um treinador que tivesse mais ou menos a característica de trabalho com o grupo que já se tem. O treinador chegaria no Grêmio, veria as peças que tem, veria o que precisaria, analisaria os nomes que o Grêmio já tem em mente para ver o que procuraria ou não. Quer dizer, já teríamos perdido praticamente 15, 20 dias aí de janela de transferências aberta. Esse é o grande problema, porque os jogadores que se destacaram em 2023, vocês percebam, já estão tomando rumo, já estão chegando aos seus clubes. Os jogadores que se destacaram e que ainda não conseguiram assinar com novas equipes, deixaram seus clubes anteriores, já estão inflacionando devido à busca de outras equipes. Então, quando o Grêmio chegar a entrar no mercado, os jogadores bons que ainda não foram contratados estarão mais caros e terá muito refúgio. Esse é o grande problema. O Grêmio precisa ficar atento a tudo isso. Essa renovação do Renato já passou da hora de ser anunciada, já passou da hora de acontecer. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, um grande abraço e até a próxima. Tchau!